dessas que bombam aqui em Metrópolis.com, não só em Metrópolis.com, mas a nossa audiência se interessa muito pelo assunto, que é sobre Lulinha, né? Vou ler só o comecinho aqui, que eu acho que a gente não vai ter a Milena de volta, mas a Milena e a Camila Xavier, nossa repórter aqui da TV, que fechou essa matéria junto com a Milena na coluna da Milena Teixeira, elas apuraram isso aqui, ó. Advogado do Lulinha reage a pedido de investigação do MP da Espanha. O Oswaldo Eustáquio e o advogado de Zambelli pediram que o Ministério Público da Espanha investigue as atividades da empresa de Lulinha. O Lulinha que vive, né, na Espanha. E aí tem toda essa questão diretamente lá da Europa. O advogado do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, Marco Aurélio de Carvalho, reagiu à denúncia levada ao Ministério Público da Espanha por Oswaldo Eustáquio e o Fábio Panhozzi, o advogado da Carla Zambelli, contra o cliente dele, como mostrou a coluna da Milena Teixeira mesmo. Ao Metrópolis, o Marco Aurélio afirmou nesta quarta-feira que vai responder a toda a investigação com transparência e pontuou que Lulinha está à disposição para esclarecer qualquer questionamento. Que foto do Lulinha e mais da nota. Recebemos com serenidade e com tranquilidade. Vamos responder a toda e qualquer investigação com transparência, colocando o Fábio à disposição para esclarecer o que quer que seja, qualquer dúvida que eventualmente possa pairar sobre sua atividade pessoal ou profissional. E segundo o advogado, não há preocupação quanto à Sinapta SL, que é aquela empresa do Lulinha sediada em Madrid e alvo do pedido de investigação. Ele destacou que a defesa já informou às autoridades que a empresa está inativa e que pode reafirmar e comprovar essa situação de novo. O Marco Aurélio também classificou o pedido como iniciativa diversionista e pirotécnica da oposição, que, segundo ele, deveria estar respondendo perguntas e não fazendo. Temos a Milena Teixeira de volta. Mi, para a gente encerrar a sua participação aqui, queria que você trouxesse alguns destaques dessa sua matéria aqui, assinada com a Camila Xavier na sua coluna, sobre essa questão toda que chega na Europa. O Lulinha mora lá, tem essa empresa lá também, e teve toda essa questão com o Oswaldo Eustáquio, também com o advogado, o Fábio Panhozzi, também candidato em 2026, mas advogado da Zambelli. Pois é, a gente publicou essa matéria ontem, Natália, falando aí que o Lulinha acabou entrando no MP da Espanha, porque tanto o advogado da Zambelli levou esse caso lá para o MP da Espanha, eles, lembrando, né, que eles estão lá na Espanha, eles chegaram também aqui até na casa de Lulinha fazer filmagens para anexar nessa denúncia que eles levaram ao MP, e que Lulinha agora, né, pode entrar na mira aí do Ministério Público da Espanha, de outro país. Lulinha, filho do presidente Lula, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, está na mira aí da Polícia Federal, citado em investigações, tem inquéritos, né, já aberto, citando Lulinha, e são 2 inquéritos, me engane se eu estiver errada. Então, tem dado bastante dor de cabeça para a campanha do presidente Lula, e agora a gente tem esse movimento aí de aliados do Flávio Bolsonaro tentando fazer um movimento internacional contra o Lulinha, que mora lá na Espanha, né? A gente vai ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos para ver se essa movimentação anda ou não. Mas a gente também falou com o advogado do Lulinha, o Marco Aurélio. Ele disse, isso tudo é uma pirotecnia, é perseguição, mas nós vamos responder com muita transparência, porque é o que nós estamos fazendo já desde que toda essa investigação começou. Marco Aurélio reclama muito dessa questão dos vazamentos seletivos, né? Ele fala muito ali disso, tendo um vazamento seletivo, ele reclamou isso ao presidente Lula, numa reunião que ele teve na semana passada, mas o presidente Lula vai endurecer agora o discurso, inclusive hoje, quando ele for perguntado no Jornal Nacional sobre o próprio filho, ele vai falar, defender investigações da Polícia Federal e dizer que se Lulinha cometeu algum crime, que ele seja punido por isso. É isso. No trecho que vocês colocam aí da defesa, né, o Marco Aurélio, ele diz que, na verdade, quem está fazendo um montão de pergunta é quem deveria estar falando sobre. Tem toda essa discussão, a gente sempre faz esse parênteses aqui,
que no caso do Lulinha, ele não chega ao Lula, né? Não é o presidente Lula que está sendo investigado aí dentro desses 3 inquéritos da Polícia Federal, mas no caso do Flávio Bolsonaro com o Dark Horse, ele não está sendo investigado, mas é a relação dele com o Daniel Vorcaro, ele pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro. Então é ele mesmo que vai ter que falar. Em relação ao presidente Lula, é o que você pontuou, né, Milena? É ele dizer que o filho tem que se defender, mas também tem que pagar se cometeu algum crime, enfim, alguma infração. Exatamente. Então, em relação ao presidente Lula, é isso, né? É falar, olha, se meu filho cometeu algum tipo de crime, até para o governo quer mostrar que não tem nenhuma interferência da Polícia Federal, que ele seja punido, né? Como todo cidadão brasileiro. No caso do Flávio, ele mesmo vai ter que se explicar. Lulinha é o filho do presidente Lula, é o empresário Fábio Luiz Lula da Silva. Não é o próprio presidente Lula, mas é um personagem importante porque é filho do presidente, né? E tem a questão aí, né, da investigação por tráfico de influência. No caso do Flávio, é o próprio candidato Flávio Bolsonaro. Então, ele que vai ter que dar explicações sobre essa questão do filme, como você bem disse, Natália. Agora, tem outro personagem também do presidente Lula, o Marcola, seu ex-chefe de gabinete, nome de confiança do presidente, que também está na mira aí, e é um personagem importante porque é muito próximo do presidente Lula. Até a eleição, Natália, vai pingar muita coisa, né? Como dizem as fontes aí, sobre personagens importantes na política, e personagens importantes, ou até os próprios candidatos mesmo à presidência da República. Hoje o presidente Lula deve ir para sabatina do Jornal Nacional, ele participa, sabatina importante, como esse discurso, né, de que se Lula, se Marcola cometer algum crime, algum dos dois, que eles sejam devidamente punidos. Ele vai, inclusive, só que nos bastidores, né, ele tem ali, né, os aliados dele afirmam que esse é um assunto muito sensível, mas que agora é hora de unir esforços para tentar dizer que o vazamento é seletivo, enfim, denunciar esses supostos vazamentos seletivos, Natália. É isso. Milena Teixeira, é sempre muito bom te ter aqui. Volte sempre, viu? Obrigada, Natália. Obrigada, nossa audiência. Bom dia pra gente. Bom dia. É isso, estava vendo